Bem-vindos ao podcast Caminho Desvelado. Eu sou o Rodrigo Bastos E eu sou Paulo Vasque. e hoje nós temos aqui um novo programa chamado O Feminino que Muda a Humanidade. E vamos falar aqui é, também, né, hoje, também sobre algumas perguntas, né? Hoje a gente vai fazer aqui um episódio num formato diferente, pode dizer, né? Um pouco diferente, né? E é isso, vamos aí fazer mais esse teste aí. Estamos juntos nessa jornada e é, é, começando, né? É interessante, Rodrigo, que desde de criança a minha vida sempre foi cercada do universo feminino. As referências femininas sempre foram maiores, né, do que as masculinas, isso em termos de amizade. E aí, à medida que o tempo foi passando, no caminho profissional, né, digamos assim, o universo feminino se torna gigantesco, né? Então não tem como essa energia feminina não estar permeada dentro do nosso caminho. Na minha também. Eu, desde garoto, na verdade, desde pequeno, eu realmente, o universo feminino, ele sempre foi muito presente em mim, assim, muito forte, né? Eu tenho uma irmã, né? Mulher, né? Feminina. E depois que eu comecei a trabalhar também, né? Há 12 anos atrás, agora, é, tá fazendo 12 anos. O tempo passa rápido, né? 12 anos que eu trabalho com isso, realmente o universo feminino, assim, as mulheres ficaram muito presentes, assim, realmente, né? Também na minha vida. E eu trouxe aqui uma pergunta para a gente abrir o episódio, Olha, que é: será que a humanidade será transformada por mais tecnologia ou pelo resgate do feminino? pois é, Porque a gente falou muito, né, sobre sim, temos a falado gente muito falou sobre muito isso. sobre tecnologia, sobre o avanço da tecnologia, as mudanças em vários setores do mundo. Então eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Na minha opinião, né, a IA e a mulher, né, elas têm um ponto em comum, né? É Hum, bem interessante até, né, que muitas empresas utilizam nomes femininos para descrever a IA, né, como Bia, como Lia, né? E esse processo é bem interessante porque ambas, né, eu acho que encerram o princípio da criação. Mas tem um grande diferencial, né, que a criação da IA ainda ela é dura, ela ainda é robótica, ela ainda não tem a sensibilidade, né, da mulher, né? A mulher que concede, né, o maior papel, né, que é de ser nossa progenitora, então ela consegue o maior milagre da vida, que é a própria vida, né? Ela tem todo o potencial de criação dentro dela, mas isso está vinculado totalmente, né, ao papel do ser feminino, que é o papel da cocriação, que é o papel, né, de receptividade e amorosidade. E o que que a gente acha, o que você acha e eu acho que significa feminino? A gente está falando de mulheres ou a gente está falando de um princípio universal do feminino e também existe, claro, o princípio masculino, né? Lógico. Na verdade, todos nós, né, seres humanos, homens e mulheres, né, nós temos a polaridade dentro da gente. A gente carrega, né, o princípio masculino e o princípio Feminino. feminino, né, e eles são condições sine qua non para que nós, né, estejamos em equilíbrio. Não importa se é homem, se é mulher, né, se o princípio masculino ou feminino ele predomina, isso vai denunciar algum grau de desequilíbrio. Sim, é muito legal a gente falar sobre isso, né? E desconstruir isso de só as mulheres têm o princípio feminino, ou só os homens têm o princípio masculino, né?
A integração das polaridades masculino e feminino, é claro que é essencial, né, nesse momento da humanidade, inclusive com essa integração das polaridades que nós queremos, porque é isso que traz, na verdade, a paz, né? A integração da luz e da sombra, do bem e do mal, do certo e errado, tudo isso tem a ver, na verdade, com o princípio masculino e feminino que nós temos, que é um princípio universal, né? Todo ser tem, independente de gênero, né? Independente se a pessoa é homem, se a pessoa é mulher, todo mundo tem esse princípio mais ativo ou menos ativo, né? E essa integração entre homens e mulheres, ela é essencial, inclusive no mundo, né? Em todas as civilizações, em todo esse universo que existe, né? Vida, tanto aqui no planeta quanto em outros também estou falando, abrangente, realmente expandindo aí os horizontes aí para vocês, né? E então é isso, né? O verdadeiro significado desse feminino, né? Ele é diferente, né? A gente vê diferente, Sim, né? sim, 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 né. O o o o princípio, masculino é o que o oriental chama ali de Yang, né, ele tem uma energia de ação construtiva, de propósito, e o feminino é justamente a contraparte complementar, né. Então o feminino, ele se torna receptivo, ele se torna, Criativo. portanto, criativo, né, ele traz a energia da fecundidade para que se tenha a criatividade, para que se crie, né, ou cocrie alguma situação, Sim, né. traz mais também o acolhimento, a sensibilidade, o lado do belo, né, da beleza, o lado mais emocional também. Por isso que as mulheres são muito mais inteligentes emocionalmente do que os homens, né? Muitas mulheres, inclusive, né, fazem terapia, vão por esse caminho forte, né, de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, e os homens, infelizmente, eles estão muito aquém das mulheres nesse sentido, né? Então há uma necessidade real dos homens, principalmente, né? Eles trabalharem ali o lado feminino deles, né? Mas é muito interessante, Rodrigo, que embora a realidade esmagadoramente, né, é assim, né, toda a parte de religiosidade, de cunho, de procurar, né, o metafísico, o energético, o espiritual, o psicológico, o terapeuta, né, geralmente é feminino. Você vai num lugar, né, geralmente assim, a maioria esmagadora presente ali são mulheres, são poucos gatos pingados homens. Mas eu observo muito, né, com os meus clientes, né, que a troca, a inversão desses papéis existe. Então, eu tenho muitos clientes que têm uma predominância, né, que eu posso falar de comportamento feminino, né, é mais paciente, faz a vontade da mulher, é mais criativo, vai pegar a filha na escola, vai passear com os filhos, vai cozinhar, né? Enquanto, na verdade, a mulher tem aquela personalidade mais empreendedora, batalhadora, de agitar, né? Então são princípios, né, complementares. Eu acho que se de repente está lá o homem mega romântico com a mulher mega sensível, né? Eu acho que não dá liga à química porque precisa-se justamente do equilíbrio. E é interessante você estar falando, que eu lembrei também de vários clientes, né, que eu atendo, né, também. Você vai lembrar também disso que eu vou falar agora. A gente no mapa astral, né, tanto o mapa tropical que a gente faz, enfim, védico, árabe, todos, né, na verdade. Tem isso, né, dessa integração das polaridades. Eu estava lembrando que no mapa, por exemplo, da Atlântida Alma, né, no mapa também no tropical, é, e tem uma coisa interessante que é se o mapa, né, ele é uma fotografia tirada do céu no minuto que você nasceu, no local do teu nascimento, né? Abrindo aqui um pouco para quem não entende muito de astrologia. Então, quando você pega ali um mapa de uma pessoa, você dá para ver claramente, se você dividir ele, por exemplo, como uma pizza, daquele círculo que vem os símbolos, né, que são os astros, se você dividir ele em quatro, dá quatro quadrantes ali. Cada quadrante, é claro, significa uma coisa, né? E dá para ver claramente quem tem mais o lado direito
com mais símbolos ou o lado esquerdo com mais símbolos. E é interessante que no mapa ele bate como nossos hemisférios cerebrais também. Então, o lado direito do mapa é o nosso hemisfério cerebral direito, que conecta o lado do hemisfério cerebral com o lado do corpo esquerdo. Por isso que, se eu não me engano, é AVC, né? Que a pessoa fica meio torta, meio assim, bate um lado do cérebro com outra parte do corpo. É por isso, que há essa conexão, né? E o hemisfério também cerebral esquerdo, ela está conectada com o nosso lado direito, né? Então, o direito está conectado com o nosso lado emocional do coração, né? Cardíaco do corpo, e o nosso lado da esquerda, né? É o lado aqui racional, masculino. Então, conecta aqui com o corpo, o rosto, né? O cérebro e o rosto com aqui no corpo do lado direito, né? E é interessante a gente entender isso, né, no mapa, inclusive, também, porque quando a gente atende paciente, né, você vai fazer isso também, eu trabalho muito para integrar essas polaridades, né? De ver ali qual que é o princípio mais ativo da pessoa, aonde que ela pode chegar ali, que ela tem ali um poder muito grande de persuasão, tem um poder muito grande de liderança, né? Como que ela pode fazer ali para chegar mais longe na vida dela, né? Então isso é muito interessante descobrir e ver também, é claro, no parceiro ou parceira, né, da pessoa que a gente estaria atendendo, de ver o que falta para não bater cabeça, sabe? A gente faz também uma sinastria, né? Onde a Verdade. gente trabalha ali não só com relacionamentos de homem e mulher para parar de ter conflitos internos, né? Bater cabeça mesmo, né? E também entre sócios, né? Onde dá para ver ali qual que é a potencialidade maior de determinado sócio. Determinado sócio é para essa função, determinado sócio é para essa outra. Então, olha que legal a gente descobrir isso e parar de bater a cabeça e fluir muito mais, né? Porque a resistência, lembrando, a gente falou isso também nos episódios passados, né? Ela gera dor. Qualquer resistência ela gera dor, né? E ir no flow é extremamente necessário. E isso é muito legal de estar falando sobre o feminino hoje, porque no mundo tá muito precisando, né? Que a gente ancore esse feminino, né? É verdade. E é bem interessante, né, que você estava falando, né, da sinastria, e muita gente, na verdade, pensa, né, que a sinastria é sinônimo de mapa para casal, né? Pode ser feito de é um mapa de compatibilidade de pessoas, não importa, na verdade, o gênero e a intenção. Pode ser de irmão com irmã, de pai com filho, inclusive pode ser feita uma sinastria, na verdade, né, coletiva ali da família, dos membros da família, né? Na verdade, né, a intenção desses mapas é a gente tentar perceber justamente o equilíbrio, né? Ou os desequilíbrios. E a gente, né, é muito difícil chegar uma pessoa na nossa mesa com o mapa equilibradinho ali dos signos masculinos e femininos em equilíbrio. Geralmente há uma determinada predominância e é o grande barato da gente tentar entender isso para poder auxiliar a pessoa do que ela tem que colocar na vida para promover esse equilíbrio. Pois é. E onde nós perdemos esse equilíbrio, né? É, por que a gente está tão ansioso? Por que nunca temos tempo na vida? Está tudo muito corrido? Por que nós produzimos também tanto e sentimos tão pouco, que é o princípio feminino, né? É muito legal, né, a gente dissertar, enfim, um pouco sobre isso, né, e entender que o excesso de consumo, a competição, ela não vai levar a lugar nenhum, né, não tem nada de saudável, né, Né? enfim, é preciso realmente saber, né, integrar essas polaridades, porque, repito, a paz ela está nela, ela está exatamente nela, na integração das polaridades, em inclusão e não exclusão, né? E a inclusão ela é a integração dessas polaridades, né, do feminino e do masculino também, né? É. Só falando aí, Rodrigo, do tempo, né? O tempo, né, ele está vinculado nas mitologias, geralmente a arquétipos masculinos, né? Tem lá o Saturno, tem o Cronos, né? Tem o Hagal nórdico, etc. e tal, porque, né, o tempo
que na verdade nos deixa, na verdade, escravo do relógio, escravo da máquina, escravo, na verdade, da rotina, né? Então, o princípio masculino tem a necessidade da sistematização. E uma vez que a gente fica sistematizado demais, a gente acaba ficando robótico. E quando a gente acaba ficando robótico, a gente acaba perdendo a nossa essência e, né, a gente deixa de ser feliz. Ontem, anteontem, eu acabei revendo na rede um vídeo maravilhoso, que eu já tinha visto ele há anos atrás, né, que compara a sociedade moderna a ratinhos, né, e que eles ficam, né, ali dentro do piloto automático, né, em busca do happiness, da felicidade, né, e sempre achando que a felicidade está no consumo, está na Black Friday, está naquele refrigerante, naquela bebida, naquele álcool, naquela droga, e a pessoa busca dentro daquela ansiedade frenética e ela não consegue o happiness, ela não consegue, na verdade, a felicidade, porque a felicidade, né, ela parte de dentro, ela independe dos fenômenos externos. E a mulher é muito mais ligada, ela conhece muito mais, né, o corpo físico do que o homem propriamente dito. Né? Já que ela gera a vida dentro dela, né, então o olhar para dentro de si, né, é o nosso viés feminino que tem que ser resgatado. E a sociedade ela ficou extremamente orientada por excesso do masculino, né? No patriarcado também, muito massivamente aí implementado e ancorado no mundo. Isso tudo trouxe aí um completo desequilíbrio, né? Não é à toa que as mulheres lutam até hoje para ter, inclusive, um valor igual, né? É, de ganho, né, de salário, tá no mesmo setor ali, na mesma empresa, na mesma função que um homem, e muitas empresas ainda têm esse lado machista, né, esse lado aí realmente de não integrar as polaridades, né, de estar ali realmente marcado ali no masculino e não larga a mão de jeito nenhum. São homens aí muito feridos, com muitos traumas, né, do masculino, né, de muitas vezes, né, da pessoas de uma década mais anterior aí à minha, inclusive. Você, por exemplo, na tua, no teu caso você não passou por isso, né? Mas muitas pessoas passaram por um pai autoritário, por uma coisa de realmente bater, espancar ali o filho quando fazia alguma besteira, né? Então, isso é uma coisa completamente equivocada, né? E não chegava, e não chega, né, a lugar nenhum, é claro, esse tipo de educação, né? Apesar de muita gente ainda passa por isso, né? Criando verdadeiros traumas ao ponto do homem ali, quando se torna homem, né? Não conseguir chorar, que fica falando, o homem não chora, né? Tem esses jargões aí do patriarcado que está massivamente aí implementado ainda até hoje no mundo. Apesar de quem trabalha com esse nível de formação que a gente trabalha, né? A gente tem um pouquinho mais de consciência sobre isso, mas muita gente ainda não tem no mundo. É uma coisa impressionante, né? E isso é a educação, né? É a cultura da pessoa, o estudo dela em relação a tocar no feminino, a se aprofundar nela mesma, né? No lado pessoal, né, dela, do lado emocional dela, no lado de conversar aquelas conversas difíceis, que são as que mudam, né? De ter ali não ter, né, na verdade, um medo de entrar nessas conversas, né? Elas são necessárias. E elas têm que ser tidas mesmo desde novinho, ou desde novinha, que for menina ou menino, né? Então é preciso tomar mais consciência, né, a gente quanto sociedade, para compartilhar esses conhecimentos com filhos, com primos, com irmãos, com pai e mãe, né, sociedade, com amigos, enfim, essa compreensão, esse nível de compreensão, ela é extremamente necessário, porque isso muda a estrutura, né? A estrutura que está desequilibrada com esse masculino até hoje, né? E tem que tomar cuidado para não se confundir, né, feminino com feminista, né, que na verdade tem expressões, né, e efeitos completamente diferentes. Então, durante muito tempo, né, a mulher, por ser oprimida, ela acabou, né, adotando práticas feministas para tentar se igualar
com o homem na sociedade, no trabalho, no salário, né, nos direitos, né, de maneira geral, mas ela acabou, né, digamos assim, atirando no próprio pé, né, porque ela acabou, né, conseguindo em parte, né, os mesmos direitos, né, ali na verdade do que o homem, mas ela não perdeu as obrigações, né, do papel feminino que antes que ela tinha. Então hoje as mulheres, né, trabalham com seus maridos, né, para, né, honrar com as despesas da casa, com as comidas, etc. e tal, e por muitas vezes, né, ao chegar em casa, são elas que têm que administrar os assuntos das crianças, da cozinha, da organização da casa, né, etc. e tal, né, sempre que a gente vê, né, essa terminologia, né, né, isso na verdade é algo em desequilíbrio, né, então ser feminino não tem nada a ver com ser feminista. E a gente vai fazer uma conexão aqui, então, agora, que eu trouxe aqui, da tecnologia sem consciência. É, abordando aqui em relação à tecnologia ainda com o nosso lado, com o lado emocional, com o lado feminino também, né? A gente está criando inteligências artificiais, né? Perdendo aí nossa inteligência emocional, você acha? Não, perdendo jamais, né? Porque a gente sente o tempo todo, né? O problema, né, é que muitas pessoas estão ficando viciadas, né, na inteligência racional, inteligência Artificial. artificial, e aí, na verdade, tipo assim, se dando menos trabalho para pensar e tentando resolver questões tanto de ordem prática quanto de ordem emocional, né, através da IA. Ela pode ser até uma boa orientadora, né, porque ela está baseada ali nos experimentos humanos de maneira geral, mas, né, não existe nada melhor do que a chamada intuição feminina, né? É a famosa dopamina barata, né? Acho isso de ficar em excesso ali em rede social, no celular, assim, realmente, né? E perder o contato com a natureza, né? Me parece que o ser humano ele deu uma perdida do contato com a natureza mesmo, né? E é claro que desconecta então com a natureza dele mesmo. Então, isso tem, é claro, né? A ver com o lado do patriarcado, que foi massivamente ancorado no mundo, né? E até hoje aí o feminino ainda não teve aí essa integração, né? Tão necessária que precisa. E é muito legal, né? A gente conversar sobre isso, né? Sobre esse consumo desenfreado do mundo, sobre essa destruição massiva aí que teve da natureza até hoje, né? A gente tem dois grandes pulmões, aí, verdadeiros pulmões do mundo, que são as florestas. A floresta amazônica, também tem a lá do Congo, da África. Eles dois é o pulmão ali do mundo, né? Então, destruindo isso, né? Isso tem consequências catastróficas, né? A gente está vendo aí, inclusive, essa semana aqui, né? Que a gente está aqui fazendo esse episódio, a gente teve aí vários terremotos, às vezes, no próprio dia, que que eu posso dizer? É algo que acontece nas placas tectônicas e depois elas têm uma reverberação em outros lugares, né? Então, antes teve na Venezuela fortíssimo, matou mais de 1.000 pessoas. Teve também no Japão, teve aqui no Rio de Janeiro, sabia disso? Teve várias aqui no Rio de Janeiro, foram menores, mas teve. E no Rio de Janeiro não tinha antes. Então são coisas que estão acontecendo que as pessoas não estão percebendo, mas a Terra, ela está dizendo coisas pra gente, né? E dizendo que está cansada já disso, né? A gente teve aí, tem vários estudos, né, na verdade, né, de grandes anciãs aí e verdadeiras guardiães aí da verdadeira essência do ser humano, né? E de qualquer ser, na verdade, que é o princípio feminino, né? Sim.
A gente teve, por exemplo, aqui a própria Isis, que a gente trouxe aqui hoje, né? Que está aqui na nossa mesa, aqui no nosso altar. Teve Pachamama também, ali muito conhecida dos peruanos, né? A gente teve Maria, a gente teve a Isis, como eu falei, tem Iemanjá, tem muitas, né? Então, Kuan Yin também, Mestra Nada, da Grande Fraternidade Branca, tem muitas, Rovena, tem muitas. Então, existe uma necessidade também muito grande da gente mergulhar também nos estudos das grandes mães que tivemos e que temos, né, na história de várias civilizações, inclusive, né? É extremamente necessário que a gente redescubra isso, né? E o Rodrigo tocou num ponto muito interessante que, né, quando a gente fala que a gente está se afastando da natureza, né, e aí a natureza é pai? Não, é mãe natureza, né? E é justamente se ela é mãe, ela nos devolve dentro dessa conexão todos os nutrientes que a gente precisa, toda a carga emocional que a gente precisa. E ela limpa, né? Ela descarrega, né? Igual a mãe que dá banho no filho, né, para remover ali as impurezas, é esse o processo que a grande mãe terra faz com a gente. Então, não importa ali qual é o sexo, o contato com a natureza, não importa se isso é a mata, não importa se isso é o mar, não importa se isso é a montanha, se é o rio, se é a cachoeira, é a conexão, né, com a energia da grande mãe que vem nos limpar, renovar e fortalecer. É por isso que muitas culturas, inclusive diferentes, chegaram nesse mesmo arquétipo, né? Sim. Deméter também, não falei. Tem muitas, São. né? Tanto que a deusa conhecida, né, seria o nome mais genérico para representar o princípio feminino, né, fala a deusa, tem muitos cânticos que fala, né, de seus 1000 nomes, né, porque é o princípio feminino que, na verdade, ele se fragmenta, né, em modelos, né, de personalidades distintas, mas todos estão vinculados à energia da grande mãe, à energia da criação, da energia da receptividade e na energia do amor, né, que eu acho que a mulher, né, ou o princípio feminino, ela tem esse dom do amor maior. E falando um pouco do feminino dentro do homem ou no homem, né? O homem ele tem estruturalmente, né, social, ele tem uma dificuldade de tocar na estrutura dele, né? Ele tem uma dificuldade de tocar na vulnerabilidade. É como se tocar na vulnerabilidade fosse algo de fraqueza, né? Chorar fosse algo de fraqueza, né? E é pelo contrário. O homem que consegue sentir de fato as emoções, né? E conseguir liberar elas de uma maneira natural, como as mulheres fazem muito bem, né? É um homem, na verdade, é um homem, na verdade. É um homem, o, é o homem realizado, né? esse é o homem, né, Esse é o íntegro. exato. Esse é o homem íntegro, né? O homem civilizado, né? É o homem que realmente tem ali, tá ali mais próximo das polaridades integradas, né? É aquele homem que realmente cultua o feminino dentro dele também, né? É mais do que um ter o feminino, é o cultuar o feminino, né? O feminino é libertador. É o feminino, inclusive, que tá chegando, né, para integrar a polaridade masculina que vai literalmente libertar a humanidade, né? Libertar o potencial da humanidade, né? Potencial cerebral, potencial social, potencial em muitos níveis. Isso é extremamente importante, né? Que os homens comecem a entender que tocar na vulnerabilidade, tocar nas emoções, conversar, ter conversas difíceis, são extremamente necessárias para a mudança psicológica, mudança estrutural, mudança de desbloqueio de vários traumas do patriarcado colocou. E isso literalmente libera potenciais muito interessantes de criação, de cocriar coisas novas, de trabalhar com coisas novas, de ter mais prosperidade, mais abundância, né? Isso é extremamente necessário no mundo, né? E lembrando, né, que todos nós, quando fomos concebidos, né, nas primeiras semanas de gestação, né, os médicos não conseguem determinar
né, o sexo daquela determinada criança, porque a origem, né, em comum. Então, o potencial masculino e feminino está dentro de cada ser, está dentro da estrutura física, orgânica mesmo ali. E à medida que a gente vai sendo moldado, né, pelas instituições, pela sociedade, muitas vezes a gente sai do eixo do equilíbrio e tende muito mais por um desequilíbrio. Então, esse retorno hoje em dia dessa integração, né, vias terapias, segmentos religiosos, terapêuticos, eles são muito importantes para a gente poder, né, integrar essa essência que ela foi perdida um pouquinho ali no túnel do tempo. E eu trouxe aqui então uma outra questão aqui pra gente, que é o seguinte: o desafio da mulher moderna. Hum. Será que a mulher conquistou mais espaço na sociedade, mas precisou abrir mão da própria essência? Pois é, isso combina com o que a gente falou há pouco, né, de dar um tiro no próprio pé, né? Então, que conquistou mais lugar na sociedade, não há sombra de dúvida, né? Porque hoje nós temos presidentas, primeiras-ministras, né? CEOs de grandes companhias, né? E temos a presença da mulher em atividades que antes eram exclusivamente masculina, como futebol, né? Então, isso com certeza, né? Existe, tá? Agora, muitas vezes, né, elas, acabam tendo que ativar muito o princípio masculino delas para elas conseguirem as conquistas, para elas conseguirem, né, na verdade, tá ali duelando, né, com os homens. Então, realmente hoje elas se destacam muito mais, mas há um afastamento, né, gradativo, sim, da essência do feminino. É. E é possível liderar sem perder o feminino? E também como equilibrar força e acolhimento, né? Isso é interessante, principalmente para as mulheres que são líderes, né? Porque não adianta, é o princípio masculino realmente que faz que a pessoa chegue ali e tenha uma liderança mais de persuasão, né? De força. Isso é o princípio masculino, né? Não tem jeito. Mas o feminino, ele também tem a força, é óbvio, também tem a sua grandeza, não estou falando sobre isso. O que eu estou falando é que são polaridades que a gente precisa entender até onde que vai o limite de cada uma. Porque se a gente não entende até onde que vai o limite de cada uma, a gente não consegue integrar. Há aí uma confusão mental, uma confusão consciencial sobre o que é o princípio masculino e o que é o princípio feminino, né? É verdade. Mas eu acho que os arquétipos universais, eles servem muito para a gente poder entender nisso, né? Então, Rodrigo falando assim, eu lembro do tarô e dos tarôs mais antigos, né? Marcélia, os mais clássicos, né? Medievais, né? Onde está lá o imperador, que tem um poder do mando, o poder da fala, ali com um escudo, com uma águia, né? Encostado ali, na verdade, no chão, né? Representando o poder do terreno, do conquistar, do construir, né? Como aquilo é importante. Ele tem uma postura lá mais descansada, que o trabalho dele é mandar ou comandar. Enquanto a imperatriz, né, que o acompanha, traz um escudo com águia também, mas ela já traz na altura aqui do peito, na altura do ventre, na altura do coração. Então, a maneira da mulher gerenciar é completamente diferente da maneira, né, do homem agir. Na verdade, quando eu falo do homem ou da mulher, eu estou falando do princípio masculino e do princípio feminino, né? E há realmente, né, muitas mulheres que estão acabando perdendo um pouco da mão, no sentido de acaba aquilo. Como o princípio masculino foi muito ancorado, né, e ele remete realmente à força e tudo, me parece que algumas mulheres pode ser que estejam confundido em estar vendo o feminino como uma fraqueza. Então elas vão muito para o lado masculino com uma força que acabam atraindo homens que são mais femininos.
homens que têm a polaridade mais feminina, porque senão não há integração. As relações funcionam nessa integração entre masculino e feminino. Então, se uma mulher é muito masculina, não tem como ela não ter uma outra pessoa, né? Eu não estou falando nem de gênero aqui, estou falando realmente do princípio universal feminino, né? Que seja mais feminino, é claro, porque tem que ter a integração. E se não tiver, dá briga e dá até é, desfalecimento. Vou falar uma outra palavra aqui, senão o YouTube aqui, o Spotify, dá uma cortada, né? Não pode falar. Se desviveu, melhor dizendo, se desviveu. Até se desvive várias mulheres, né? Isso tem estatística do mundo atualmente, inclusive, muito grande. E é muito por isso, sabe? Por essa polaridade masculina de dois lados estarem em briga, em guerra, literalmente, em conflito, né? E não só isso, como também uma obsessão, que aí a gente entra aí no lado também de relacionamento, né? Em relação à paixão. Existe ainda, né, hoje, muito grande, né, uma inversão de valores em relação à paixão e amor. A paixão, ela vem de patos, na verdade. Ela é literalmente uma psicopatia. Ela é literalmente uma possessão, uma obsessão. É uma doença real a paixão, né? E muita gente não sabe disso, acha que a paixão é o amor. E não tem nada a ver com o amor, né? O amor é uma coisa mais duradoura. O amor, ele não é passageiro. A paixão, ela é passageira, por mais que pode demorar alguns anos, mas ela passa, ela adormece, né? E para transcender para o amor, tem muita gente que até hoje, casais, né? Casais não, pessoas, né? Solteiras que entram no relacionamento, se apaixona loucamente, fala que vai casar, isso e aquilo, promete tudo nos primeiros meses ali. Depois de algum tempo, pum, vai embora. Não dá certo. Porque viu ali uma coisa que ela estava projetando mentalmente, né? Ela projetou tanto que ela encontrou ali uma coisa meio cega, que é isso é a paixão, né? Ela ativa substâncias químicas no nosso cérebro, no nosso organismo, que faz que a gente fique cego para aquela outra coisa, né? E isso é extremamente importante que a gente entenda, né, que são duas coisas diferentes. A paixão não é o amor e o amor não é a paixão. Né? São duas coisas completamente diferentes que devem ser melhor analisadas por cada um, né, para sair dessa obsessão. Quando tem algum relacionamento que você é obsessivo, gente, sai dele, não fica nele. Porque esse relacionamento, fatalmente, se não te levar a uma coisa muito ruim nesse momento, vai levar no futuro. Então é legal assim entender esses arquétipos, esse tipo de direcionamento ou pontuação, enfim, as coisas que como a pessoa é ali, identificar, sabe, essas coisas da outra pessoa, para não ir por esse sentido, né? Conseguir sair numa boa ali. Se já começou o relacionamento, identificou essas coisas, você pula fora, não fica. Tanto homem quanto mulheres, né? Mulheres principalmente. É verdade, Rodrigo. Eu vejo muito o amor, né, como sentimento e, portanto, como o princípio feminino manifesto, né? Enquanto, na verdade, a paixão, eu já vejo ela como emoção e como e mais conectada ao princípio masculino da conquista, tem que ser o meu jeito, é obsessivo, eu sou o caçador, né? São assuntos que muita gente, na verdade, acaba misturando e confundindo, mas, né, são feelings diferentes, né? Então, o amor é sentimento, é mais brando, é mais suave, né? E a paixão é essa turbulência, né? Essa montanha-russa emocional. A paixão pode-se dizer, inclusive, colocada como masculino em excesso, Sim, com né? certeza, com Que aí a certeza. pessoa leva ela realmente a cometer alguma coisa que não é legal para a vida dela, é claro, né? Nem para outra pessoa, nem para o mundo, né? Isso. Nem para as pessoas ao redor, enfim. Então é um masculino aí realmente traumatizado. É o masculino que faz besteira é o masculino não integrado e é o masculino completamente traumatizado, traumatizado real. E tem muito, infelizmente, né? E continuo É, vendo. eu É, tenho, né? Você também tem, né? tenho. Muitas mulheres, enfim, que a gente atende, e muitas delas estão realmente falando que a pista, né, como dizem, tá difícil.
Tá difícil encontrar realmente uma pessoa ali íntegra, né, algum homem ali íntegro, algum homem que realmente, não mente, né, tá ali realmente, fiel ali às ideias, enfim, da pessoa, é aberto em relação a isso, né. Enfim, é uma coisa, assim, bem delicada. Eu posso até falar um pouco sobre isso. Tem uma pessoa também, né, que ela estava no relacionamento e aí tá muito lá com uma pessoa, pô, super legal, tal, se engatou com uma pessoa super gente boa, parecia a pessoa, a melhor pessoa da vida, tal. Aí quando foi ver, ela viu que a pessoa tinha um processo ali um pouco obsessivo. Aí quando ela identificou, ela falou assim: "Opa, onde que isso aqui vai me levar?", né. Ela começou a ficar em alerta. Aí passou um tempo, viu que não dava certo, é claro, e pulou fora, né. E é isso, se você não pula fora, cara, dá um problema no futuro, infelizmente. Tem que tomar cuidado aí e tem que realmente, cara, analisar a pessoa de verdade, né. Eu sugiro, inclusive, que faça o sinastria, que a gente estava falando sobre isso, né. Faça a sinastria aí, a sinastria entre casal, né. Pega ali quando a pessoa nasceu e tudo, assim, certidão de nascimento, né, e faz o mapa. Vê ali as polaridades de integração. Se tem integração, cara, isso vai ser luz na tua vida. Agora, se não tem, sua vida vai pro buraco. Infelizmente é assim, né? A gente tem que tomar cuidado muito com isso, né? Para ir bem na vida. Né. E não é só casal, né, um relacionamento, até mesmo de amizade, né. Quando eu era criança, eu escutava aquele ditado que na época eu não gostava porque não entendia: "Diga com quem andas que direi quem és", né. Então se você tem, né, amizades construtivas, amizades que são alto astral, você vai ser uma pessoa construtiva e você vai ter alto astral. Agora se você está do lado de uma amizade que só reclama, que só coloca para baixo, que tem zilhões de vícios, mesmo que você não faça nada disso, você absorve aquela energia e tua vida escorra lá abaixo igualzinho, né, a sua amizade ali. E aí vem uma nova pergunta aqui pra gente, uma nova questão, né? Como recuperar esse equilíbrio? Como recuperar esse equilíbrio do esse desequilíbrio masculino, né? E como trazer esse feminino mais forte, né? Mais para trazer um equilíbrio, para trazer mais do que equilíbrio até uma harmonia entre o feminino com o masculino, né? Como que a gente implementa mais forte esse feminino? Bom, além das maneiras clássicas, a gente já tocou aí das terapias alternativas, né, que de certa forma podem reintegrar, né, nós, a nossa essência. Eu acho que a conexão principal seria a conexão com a natureza mesmo, com o solo, com a terra. Não é à toa que o nosso planeta tem nome de terra, né, não tem nome de água, não tem nome de ar, não tem nome de fogo, né. Então uma conexão com a terra, né, que representa o útero sagrado, todos nós viemos da terra e a ela voltaremos, como falam as músicas, pagãs, né, elas mostram muito essa energia, porque a terra ela nos limpa e a terra nos carrega, a terra nos nutre, né. Tem um tipo de exercício que eu ensino muito para algumas pessoas, né, fazerem, que eu chamo de catarse. Então eu peço para a pessoa, sentar, na verdade, no solo, abraçar, né, os seus joelhos, juntar a testa ali nos joelhos e ir apertando, 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 como se você quisesse esmagar as suas pernas. Aí você aperta, 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 quando você não consegue mais, né, ali você solta e deita. Toda a tensão, toda a angústia, toda a melancolia, toda a tristeza, toda a descompensação, ela volta, ela é aterrada, ela volta para a terra, né. Muito legal, você está falando sobre essa prática, né? Interessante. Eu só estou formado, né? Desde os meus 17 anos de idade, eu tenho registro DRT, né? Profissional. E eu fiz muitas aulas, né? Muitos cursos, faculdade, fiz várias coisas de artes dramáticas, né? Artes cênicas, artes dramáticas, enfim, tem vários nomes agora. Cinema. E tinha um professor meu que ele trabalhava na exaustão.
E era muito legal, porque ele trabalhava, era todo mundo, corria, fazia, cara, ele chegava assim com o corpo na exaustão, ficava todo suado, todo acabado, assim, exaurido. Aí nesse momento que você estava em exaustão, você pegava o texto que você gravou e falava ele. Por que que ele fazia isso? Porque chegava exatamente nisso que você está falando. Chegava num relaxamento tão profundo, porque as tensões elas acabaram, simplesmente acabam, né? É que nem adrenalina, né? Sim, Eu tenho transtorno de déficit de atenção, você também tem, né? sim. Uma das coisas que eu sempre fiz na minha vida desde pequeno, uma coisa impressionante, é a busca inconsciente na época, né? De atividades que tinham adrenalina. Então eu comecei a surfar, eu saltei de paraquedas, pratiquei mergulho de cilindro no mar, fiz curso, me profissionalizei nisso, inclusive. Eu fiz um curso profissionalizante de mergulho também de cilindro, escalei muita montanha, levava grupos, com 18 anos eu levava grupos. Para subir o Pão de Açúcar aqui no Rio de Janeiro, é, enfim, para subir, escalar vários tipos de morros, sabe? Morro da Urca também, Morro da Babilônia, Campo Escola também, na Floresta da Tijuca também, Grajaú, enfim, muitos, né? E tudo isso na busca, na verdade, minha, o surf também, era adrenalina. Olha que curioso. Sim, Porque a adrenalina faz a mesma coisa, faz com que gere muito mais serotonina, dopamina, muitas substâncias aí químicas que relaxam, relaxam. Aí isso acaba que faz com que o corpo ele se transforme mais alcalino, mais relaxado, né? A meditação também a gente não comentou, mas é uma coisa muito sim, legal para sim, sim. trabalhar É um- essa integração do feminino, né? Aflorar mais o feminino, a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal, né? isso. O estudo realmente em cursos aí. Nós estamos, inclusive, para abrir uma universidade, né? Uma estrutura da Escola Atlante, a Escola Iniciática de Filosofia Atlântica, que a gente está fazendo também. Estamos montando a estrutura dela para a gente colocar também. É uma coisa também muito legal, porque vai ter várias práticas lá para vocês se conectarem, para integrar e aflorar muito mais o feminino. Isso é vida, isso é realmente sair muitas vezes de uma prisão da vida que a gente tem, né? De a felicidade ela é ali momentânea, porque a gente vive nesse mundo corriqueiro, nesse mundo mecânico, né? De trabalho, acorda, vai trabalhar, volta, amanhã de novo tá trabalhando, amanhã de novo tá trabalhando, e uma coisa corrida, você não tem tempo nem de pensar direito, né? E isso vai fazer com que esse curso, né, também, essa faculdade, vai ensinar, né, todo mundo aí por um caminho de estar mais presente na vida. E a presença, o trabalho também da presença, o método MAC, por exemplo, que eu faço, né, uma outra metodologia que eu criei, é uma mentoria Atlântica Comportamental, o nome, é um trabalho que eu faço exatamente para isso, para a pessoa ir para ter mais presença na vida, para a pessoa ter muito mais ferramentas ali para colocar no dia a dia dela e transformar o corpo dela, né, biológico, em mais alcalino e não corrosivo, né? Não ácido. A acidez interna é o que traz aí a agressividade, é o que traz aí a impaciência, é o que traz esse masculino machucado, que se torna agressivo, né? O não curado, o traumatizado do passado. Isso é extremamente importante, que a gente integre isso e tenha uma vida muito melhor, mais saudável, mais feliz, né? É, e como a gente falou lá nos programas anteriores, né, quem não viu é só entrar aí no nosso canal e acessar, né, que estão todos ali. A tecnologia, na verdade, está deixando a gente completamente, digamos assim, acelerado, né? E a gente está deixando de sentir, né? E o sentimento é a integração do princípio feminino. A gente está o algoritmo está deixando a gente sentindo as coisas pela gente, mostrando as coisas que a gente quer ver, né, as coisas que na verdade a gente deseja, fabricando ali o nosso riso, a nossa emoção, o nosso susto, né, e a gente está esquecendo da conexão, né, de que deixar um pouquinho, né, a máquina do lado para se sentir.
E aí eu trago aqui mais uma pergunta, aqui um tema pra gente, legal que eu trouxe, porque eu gosto realmente. Disso tudo que a gente está falando, né? Isso tudo é nosso dia a dia, Sim, né? sim, faz A parte. gente faz o tempo inteiro, fala sobre isso o tempo inteiro nos nossos clientes, né? Enfim, curso também que a gente está criando, enfim, a gente fala aí sobre isso o tempo inteiro, né? E trabalha sobre isso também na gente, né? Então, vou falar um pouquinho do futuro da humanidade, né? O próprio Elon Musk, né? A gente trouxe aqui também, né? Em relação à inteligência artificial, a gente falou sobre isso, né? Que ele tem ali na mente, ele acredita piamente que no futuro a gente não vai ter mais necessidade, né? Tocamos nesse assunto episódio também, inclusive com o Rafael Braz, no episódio sobre inteligência artificial, Né? sobre tecnologia. Foi muito legal o episódio. Se você não viu, vai lá ver. E a gente fala sobre isso também profundamente, né? E o Elon Musk fala, né, que a humanidade vai chegar um momento que não vai precisar mais trabalhar, no sentido de fazer as coisas que a gente não gosta. Todo mundo vai receber um valor X lá do governo, vai estar um planeta muito mais equilibrado em relação a todo mundo ganhando mais ou menos as mesmas coisas. Isso vai acontecer, não é uma mente inocente dele, tá? E eu também acredito nisso, inclusive, por isso que eu estou falando sobre isso. Nós acreditamos nisso, né? Você também? Não, na verdade, eu não Ou acredito não? que. Não, eu não acredito que a gente deixe de trabalhar. A gente deixa de trabalhar para Isso, sobreviver, né? isso, É diferente, né? isso. Não, é a Isso mesma daí. coisa que eu estou falando. O que eu Pois quero sim. dizer. E aí, na verdade, quem ficar, tem gente que não vai querer trabalhar, óbvio, né? Mas quem estiver trabalhando, vai estar trabalhando por amor. Vai estar Não, integrado ali no princípio feminino, vai estar fazendo aquilo muito bem, né? Porque não vai ter mais aquela dependência financeira daquela situação. o que eu quero dizer é que para sobreviver a gente não vai precisar mais trabalhar. Né? A gente vai trabalhar, é claro, óbvio. O ser humano não para de fazer coisa. Ele não vai ficar vegetal, né? Óbvio que não. Ele vai estar fazendo alguma coisa, alguma atividade, claro. Mas o que eu quero dizer é que trabalhar para sobrevivência ele não vai. Isso nós acreditamos, não? Você Sim, sim, também? sim, sim, Então sim. tá. Então é isso, É. tá? Então é trabalhar para sobreviver. Para sobreviver a gente não vai. Então vai chegar um momento que todo mundo vai receber o seu dinheiro, né? Vai ter ali sua sobrevivência. E aí vem uma. Com isso, né? Eu aprofundo aqui no tema que eu quero falar, né? Sobre isso, que é o seguinte: qual será a grande evolução humana? Mais tecnologia? Ou mais consciência? Mais inteligência ou mais sabedoria? Rodrigo, você fazendo essa pergunta, né, lembrei da minha finada avó, né, que ela chegou a pegar ali época de Blade Runner, essas coisas, e ela virava para mim, ela falava assim: eu não consigo entender, né, essas visões de futuro mostrado nos filmes, esses futuros sombrios, esses futuros horrorosos. E era mais ou menos simultâneos, né, na época de Lulu Santos, né, que falava: eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, né? Eu, na verdade, eu acredito nos dois futuros, tá? Porque eu lembro que quando eu era criança, a TV era algo completamente condenado ali pela pedagogia que estava destruindo a energia da socialização, que você ficava a família inteira presa ali na sala assistindo aquela tela, né? Havia a condenação das revistas em quadrinhos, que aquilo não era literatura, etc. e tal, e o tempo passou. Hoje, quem é que fica em frente da TV? Né? Hoje, né? Quem é que fica lendo revista em quadrinho, né? Então, na verdade, eu acho que é um mecanismo de era que, na verdade, trouxe, né, o máximo de exploração daquilo até as pessoas esvaziarem, né? Então, né, quem é meu cliente, meu amigo, sabe, se ligar para mim, a chance de eu atender vai ser muito pequena. O telefone está sempre, né, no silencioso, né? Então, lá no vibracol, né? Ali. E cada vez eu vejo mais pessoas não atendendo telefonemas, né? Hum. Deixando suas coisas ali. Então, eu acredito que essa automação ela vai chegar a um nível absurdo que contribua para uma destruição social, socioambiental, ali, etc. e tal, para as pessoas perceberem não é tudo isso, e aí vinha essa integração do novo começo de era de harmonia. Também acho. Acho que isso vai realmente para o sentido das pessoas ficarem mais conscientes, né?
buscar uma sabedoria maior, uma consciência maior. Essa tecnologia ela vai chegar realmente numa coisa boa. Não é possível que a gente vai para um lugar que vai ser muito pior do que já está, né? Lembrando que a gente só percebe o bem porque o mal existe, senão a gente não perceberia a existência do bem. Então, o caos, na verdade, ele vai ser necessário para a gente poder valorizar, ressignificar algumas coisas. Mas numa outra forma, né? Não desse jeito como está agora, né? Atualmente acontecem atrocidades que é só a gente ver um pouquinho alguns canais de televisões que falam só de coisas ruins que você vai encontrar ali gente matando a outra, né? Tipo, então isso realmente não é uma coisa legal, né? Social que está acontecendo. Mas o futuro, com certeza, isso não vai nem existir, porque com a IA bem ou mal, a gente vai para um sentido de um controle, não tem jeito. É, Né? Então, por exemplo, todos os países aí, por exemplo, com gravações. Né? Qualquer celular, por exemplo, é uma gravação, é uma câmera. Né? Qualquer tipo de tecnologia que existe aí na prefeitura e tudo da cidade, municípios, países, estão filmando outra pessoa. Então, fatalmente, já já, nem bandido vai conseguir ficar porque eles vão ser reconhecidos facialmente pela face deles, pelos olhos deles, em qualquer lugar que eles estejam com IA, vão ser reconhecidos e vão ser presos. Então, com certeza, tá? Isso vai acontecer. Isso é meio óbvio. Hoje em dia, inclusive, a polícia, né, já está utilizando de vários países, já estão utilizando a IA a todo momento para encontrar eles e estão encontrando, né? Eu estava vendo uma reportagem hoje ou ontem inclusive de um cara que fez uma maldade, enfim, atropelou umas pessoas tal, que ele foi preso 46 anos depois. Tipo, aconteceu isso em 87 ó, e foi preso agora, né? Com certeza com IA, né? Descobriram ali onde o cara estava. Ele tinha uma identidade falsa, né? Um senhor já de idade foi preso lá. Então, a IA, né? Só para falar um pouquinho que a IA, cara, ela vai pegar realmente as pessoas, não tem fuga. é, Ninguém, não tem como fugir disso. Inclusive, tem pessoas que já foram presas até nesse momento porque elas começaram a falar como a pessoa fazia para cometer um crime com a IA. A IA foi e relatou isso para o governo, para a polícia, delatou a pessoa, foram lá e prenderam o cara. A IA, essa IA que tá aí, ChatGPT, Claude, vários desses aí que a gente utiliza no dia a dia, né? Então a gente fica achando que a IA só é um amigo, mas ela está coletando nossos dados o tempo inteiro de absolutamente tudo, e gênero, número, grau que a gente está passando ali para ela, né? Inclusive falando próximo dos nossos próprios aparelhos celulares, né? A gente está compartilhando nossos dados o tempo inteiro, microfone, fica aberto mesmo sem a gente querer, fica vídeo aberto, não tem fuga. é. E é bem interessante que você falou esse negócio da IA, né? A minha irmã, ela mora, né, fora do Brasil há muitos anos, desde os anos 90, e assim que ela chegou, né, no interior da França, ela contava uma coisa que parecia impossível a gente ver em Brasil, né? E as pessoas falavam, só lá que seria impossível, né? Então ela tinha um mercadinho local lá, onde ela ia, né? Não tinha ninguém atendendo ali, você fazia o auto-service, né? E na verdade você abria lá o caixa, botava lá o dinheiro, pegava o seu troco e ia embora, né? E passou, né? Semana passada eu estava passeando aqui perto nas adjacências, né? E descobri que em fevereiro, né, desse ano, abriu, né, um mercadinho aqui 24 horas, meio de conveniência, né, que você abre lá com a tua, não é impressão digital, né, mas é com a palma da tua mão, você entra, tem lá as câmeras, na verdade, monitorando tudo, você paga lá, né, com Pixel, com cartão de crédito, eletrônico, etc e tal, você mesmo invasa as coisas, embrulha as coisas e vai embora 24 horas por dia. Então,
a segurança, o monitoramento obriga as pessoas a fazerem menos besteira. Eu acredito nisso. Na China, inclusive, né, e no Japão também, já está acontecendo de você comprar, inclusive, alguma coisa. No Dubai também. Você compra alguma coisa e a iFood, inclusive, está entregando já por drone, Sim, sim, sim. que utiliza inteligência artificial. Sim, sim. Né? Então, o drone vai lá, ele vai no local e entrega a comida ali na hora. Lá no Tipo, 27º andar. ele entrega, impressionante. E é, falando sobre o feminino na prática, né? Como viver esse princípio todos os dias? É, então, vou falar aqui também algumas outras informações, algumas perguntas, né? Por exemplo, como eu acolho quem está ao meu lado? Como cuido do meu corpo e da minha mente? Isso tudo para integrar o feminino, né? E aflorar o feminino também. Como me relaciono com a natureza? Como educo meus filhos? Como trato meus pais? Como lido com meus funcionários e colegas? Como uso a tecnologia? Como estou criando ou apenas consumindo? Estou competindo ou cooperando? Minha vida gera mais cura ou mais desgaste com quem convive comigo? Isso é muito real, né? Porque é importante que a gente se observe, se auto-observe, né? O contato com a natureza, a palavra meditação, inclusive, é meditar, dita-me, ditar a mim mesmo, né? É uma, é uma prática muito legal para a gente aprender a melhorar a nossa observação. E é interessante isso, né? Da gente perceber o que a gente está fazendo na nossa casa com as pessoas que a gente convive, nos cursos que a gente está encontrando com as pessoas também ao nosso redor o tempo inteiro. Né? É extremamente importante que a gente perceba isso, né? Acolha isso, descubra como que a gente está lidando com as coisas, né? Para melhorar. É interessante, a gente está agora na reta final de Copa do Mundo. E né, vi há pouco tempo uma entrevista do Filipão, se não me engano, de 2002, né, falando, na verdade, que a equipe, né, a seleção, ela tinha escolhido, né, pegar toda a premiação e incentivos e verba de propaganda e compartilhar de forma igual entre todos, entendendo como todos, não só todos os jogadores da equipe principal, os reservas, a técnica, os camareiros, os massageadores, né? Todos os funcionários que integravam ali, então tinham os recursos iguais. Então tinha aquele espírito, né, de comunhão que trouxe a vitória da Copa, né? E hoje, né, eu já vi reportagem, né, de algumas pessoas reclamando porque foram escalados para estar na Copa do Mundo porque não queria estar ali, né? Não está gostando de jogar ali como obrigação. Então, eu acho que a integração, né, se você se olha no outro, você coopera com o outro, né? Você, na verdade, está próximo dessa essência de integrar, né, o feminino, porque o acolhimento é essa energia do feminino. Eu vou trazer aqui uma reflexão para encerramento. Ou você quer falar? Não, Quer? pode, Tá? perfeito. Talvez o futuro não dependa apenas de máquinas que construímos. Talvez dependa da capacidade de voltarmos a viver e a sentir, a cuidar, a ouvir, a criar, a regenerar. Porque quando o feminino desperta, ele não transforma apenas homens ou mulheres, ele transforma a humanidade. E é isso. É isso. Até a próxima, Até a pessoal. próxima. Tchau, tchau.
Gostei. Eu É. achei que foi bem melhor Sim.